Silva. Ele é licenciado em Aconselhamento Bíblico para a Família, cuja licenciatura foi, nós costumamos dizer tirar, mas isto não se tira licenciaturas a ninguém. Foi feita nos Estados Unidos. Eu não me vou alongar com os pormenores sobre a biografia do nosso irmão, que é pastor também, porque esses dados foram amplamente divulgados nas nossas redes sociais, depois poderão passar pela página do Facebook do Homem Hoje Online, onde está de uma forma mais pormenorizada digamos, o resumo da biografia do nosso irmão. Então, é um prazer muito grande ter-vos connosco. Agradecemos terem aceito o nosso desafio e o nosso particular obrigado ao Dr. Camargo, Osmar Camargo, é assim que se diz. Nós estamos habituados a lidar Osmar Silva, mas pelo meio há Osmar Camargo Silva. É um prazer tê-lo connosco, meu querido irmão. Desejamos que Deus o abençoe e o dirija e que nós possamos ser abençoados nesta noite. E sem demorar mais tempo, então eu passo a palavra ao Dr. Osmar Camargo Silva. Obrigado, Abel. É um prazer falar para um grupo de homens como vocês, na sua grande maioria pastores e já bem experimentados, é sempre um desafio, né? Agora eu creio que todos nós estamos aprendendo e recebendo e crescendo até morrer. E é isso que nós estamos aqui fazendo junto nesta noite. Eu agradeço o carinho, agradeço o privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês. E só que eu vou falar muito rápido, ok? Eu espero que todos vocês possam me entender com esse sotaque bem português, né? Ainda estou adquirindo o sotaque português. Minha esposa é portuguesa, mas eu não tive o contato, o tempo suficiente, então ainda estou falando que nem brasileiro. Mas o importante é ser entendido. E eu creio que nessa noite esse aqui é o objetivo. Como eu falei, eu vou falar bem rápido, e eu creio que nós temos uns 40 minutos direto, e essa vai ser a intenção, e aquilo que no final puder ser talvez mais minuciado, ou uma curiosidade, ou o que for, compartilhar, vai ser um prazer fazer parte disso também, tá bom? Eu gostaria que o Luiz, por favor, colocasse a primeira pergunta, e eu vou só fazer uma abertura, só um começo, para depois entrar no tema em si. Mas esse começo já é algo muito importante. Por favor, Luiz, a primeira imagem. Que a gente assim não vai lá. Está quase saindo, mas vai. Tem que ser... Olha aqui. Essa imagem. Estão a ver? Isso, estamos a ver. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado. Como eu falei, vou falar sobre a presença do homem na família, e eu gostaria que só chamasse a atenção, que você me dissesse o que você está vendo aí. Nós não vamos abrir os microfones, mas é uma figura que está dando uma imagem que ela pode ser tanto visto de uma maneira quanto de outra. E eu creio que, numa grande maioria, as pessoas estão vendo ou um rosto de uma jovem. Se você está vendo, levante a mão de uma jovem, só para que eu tenha certeza. E quem está vendo o rosto de uma senhora, uma velha, uma pessoa idosa, levante a mão. E tem gente que está vendo os dois, né? E isso acontece. Pode tirar a imagem, e a razão por que eu apresentei isso é porque muitas vezes nós temos verdades que estão inseridas no nosso coração e nós batemos o pé e falamos, é assim, tem que ser assim, porque eu estou vendo assim, e é capaz de brigarmos e sairmos da nossa posição para dizer que nós estamos certos. Essa imagem está dizendo os dois estão certos. Tanto o que via a imagem do jovem, quanto a que via a imagem de uma pessoa idosa. Então, nós, homens, e principalmente nós, líderes, pastores, e nesse caso,
marido, pai, nós temos que estar sempre aberto para dizer, será que eu estou vendo tudo? Será que eu estou vendo toda a picture, a imagem certa das coisas? Porque nós podemos estar equivocados ou nós podemos estar certo, mas a outra pessoa também está certa. Então, isso é algo que nós devemos notar e muito rápido. Deus usou essa expressão lá em Gênesis através de Moisés. Deus falou assim, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, Deus foi bem claro dizendo, o homem sozinho não é bom. E eu gosto de entender a palavra de Deus no literal. Se Deus disse que não é bom, então quem somos nós para pensar que sozinhos nós estamos melhores? Quem somos nós para pensarmos que nós estaríamos melhor se não fosse essa pessoa, se não fosse essa ajudante que Deus colocou do nosso lado, ou a família em si? E eu creio que isso é muito importante nós notarmos. Algo que me toca, que me chama muita atenção dentro da palavra de Deus, são verdades reversivas. Eu vou explicar em poucas palavras o que é isso. Verdade reversiva para mim é tremendo. Chama-se Deus fala assim e ele também está falando dessa maneira. Nós vamos ver isso no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28, 1 e 2 está falando justamente assim. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, dando cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. Alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, Deus já está determinando, se você ouvir, se você fizer, isso vai vir sobre você. Vocês conhecem, sabem que o livro de Deuteronômio, ele foi escrito no final dos 40 anos, quando o povo de Israel já tinha aprontado, já tinha feito lá no deserto, tudo mais, 40 anos sofrendo, e o livro de Deuteronômio foi escrito em um mês, rapidamente. Moisés fez 3 discursos e no último discurso dele, ele estava implicando isso, a necessidade de submeter e voltar às bases, às origens, porque agora esse povo que estava entrando já era a geração que não estava lá no começo. Então, Deus está deixando bem claro assim, se você fizer isso, vai acontecer assim. E nós vemos, nesse mesmo livro de Deuteronômio 28, no versículo 15, que Deus está dizendo, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Está bem determinado, nós conhecemos isso. Deus falou claro dessa maneira. Se você fizer isso, vai ser abençoado ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, com as tuas vacas. Deus falou tanta coisa. E a partir do versículo 15, Deus está dizendo, reversivo, todas aquelas bênçãos se tornariam em maldição. Então, isso é muito importante para você e para mim entender sobre a família. O que é que Deus está falando sobre a família? Em 1 Timóteo capítulo 5, 8, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós conhecemos essa passagem, nós sabemos disso, nós pregamos sobre isso. Agora aqui está dizendo, se nós não cuidamos, somos pior do que o infiel. Então, eu estou falando com um grupo de pessoas que têm esse conhecimento da palavra e nós queremos obedecer literalmente a palavra de Deus. Eu fui olhar no dicionário, meu português já está meio falho, o que significa essa palavra cuidado. Cuidado é a demonstração de atenção peculiar. É aplicação e carinho ao realizar algo. E, por sinal, o cuidado é atenção maior em relação a. E aqui está dizendo, se nós não temos cuidado, se nós não fazemos dessa maneira, nós vamos ter um preço, nós vamos ficar de fora, nós vamos pagar preços. Nesse período que eu estava estudando, preparando para isso, eu encontrei esse filósofo chamado Henry Amiel, e de 1888, viveu por 60 anos, e os últimos 30 anos da vida dele, ele escreveu todos os dias um diário de 14 mil páginas. Já pensou? 14 mil páginas, o homem escreveu todos os dias.
Foi um homem muito bom, sofreu muito, teve muitas dificuldades, ele é da Suíça. Nessas 14 mil páginas, ele falava coisas muito bonitas, muito interessantes. Ele disse isso: terra sem água é morta, um homem sem família é como uma concha vazia. Muito bonito. O ponto é esse: esse homem, por 30 anos, escreveu alguma coisa muito bonita, mas ele nunca tomou posse. Ele nunca tomou posse da salvação, ele nunca tomou posse da bênção da família dele, ele nunca tomou posse, nunca desfrutou. E nós estamos aqui estudando isso, vendo isso, e nós pregamos isso, e nós temos que ser os primeiros a desfrutar da bênção de Deus na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, passar de geração a geração um legado. 200 anos antes de Aniel, teve um filósofo de pensador e matemático, o Pascal, vocês sabem e já ouviram a respeito dele. Pascal disse, ele foi um teólogo também. Ele disse que tinha 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo, as pessoas que, tendo conhecido a Deus, o servem. Essas pessoas são sensíveis, porque ouviram de Deus e agora aceitaram e servem a Deus. O segundo tipo de pessoa, aqueles que não o conhecem, estão empenhados a encontrá-lo. Essas pessoas são sensíveis porque querem encontrar, mas são infelizes, não desfrutam a vida. Aniel era um desses, 30 anos escrevendo sobre a bênção da unidade da família e não desfrutava o relacionamento com Deus, não desfrutou aquilo que deveria. O terceiro tipo de pessoas são aquelas que eu não conheço, não quero conhecer, nem fale comigo. Eles são insensíveis e são infelizes. Essas verdades nos tocam. Eu quero ouvir a pessoa mais sábia, que é Salomão. Salomão falou dessa maneira, Eclesiastes 9:9, disse assim: goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida da tua vaidade, dos quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta terra e do teu trabalho que tu vieste debaixo do sol. Salomão disse, o resto é resto. Goza a vida, tem prazer com a mulher que ama. Meus irmãos, isso aqui foi só um começo para nós podermos entender isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje é importantíssimo de saber. Isso aqui é a base da minha vida. Se eu não estou bem aqui, eu não posso estar bem em mais nada. Nós não queremos viver de aparência, nós não queremos viver de algo de que ouvimos ou do passado. Nós queremos desfrutar um dia de cada vez. Luiz, por favor, põe a próxima imagem. E essa imagem está falando algo muito forte, ok? Essa imagem que nós vamos analisar é a janela de Johari. Essa janela de Johari foram 2 psicólogos lá dos Estados Unidos, no ano de 1955. Os 2 descobriram algo específico e colocaram isso em fama, vamos dizer, em pauta, algo que todos nós sabemos, mas muitas vezes não falamos. O irmão vai falando que eu vou tentar pôr, está bem? Isso, tá bom, então continue. Enquanto isso eu vou falando. Daqui a pouquinho o Luiz vai mostrar para a gente pela fé, ok? Essa janela do Girard está falando algo muito forte. O que significa isso? Se nós dividirmos em 4 partes, a primeira parte, depois vocês vão observar isso, está falando do que eu conheço, do que eu sei de mim mesmo e o que os outros sabem de mim. Esse ponto número 1 está dizendo, está aberto para todos nós, essa visão específica de que o que eu sei de mim, vocês também sabem, você está vendo também. Então, esse primeiro quadrante, e eu creio que depois vai dar para mostrar, deixa eu mostrar aqui, talvez dê para fazer isso. Mas não está a saber, irmão. Eu não estou vendo, você está vendo? Eu estou vendo. Os outros estão vendo? Não, nós estamos vendo o Google. É estranho. Ok. All right. Peraí. E agora? Agora estou vendo. Muito bom, muito obrigado, Luiz. Aí está, essa janela de Johari está explicando que existe parte da nossa vida que
Número 1, por exemplo, está em aberto. Eu conheço, os outros conhecem também. Então, do lado esquerdo é conhecido pelos outros, em cima é conhecido pelo eu, ou só você, só a tua pessoa, ok? Então, número 1, todo mundo está vendo e todo mundo sabe. Eu sei e você sabe também. Vamos para a janela número 2. É não conhecido pelo eu. Em outras palavras, é o nosso ponto cego. Nós não vemos, somos cegos, mas os outros veem. Então, na nossa vida, como homem, muitas vezes, existem momentos, situações, situações onde nós não enxergamos o certo, não enxergamos a verdade, os outros enxergam. Talvez os outros não tenham a capacidade de falar, talvez as outras pessoas não tenham a capacidade de dizer e apontar, mas muitas vezes a esposa tem a capacidade de confrontar e nós não enxergamos. Então, nós temos que estar abertos a isso e dizer, olha, desculpa lá, você está falando assim, mas eu não estou vendo, então me explica melhor, ou então, por favor, me diga. Para nós fazermos isso, nós precisamos tirar o orgulho, nós precisamos tirar esse egoísmo de que eu sei, eu sou, eu posso. Eu sei que são palavras duras, mas essa é a realidade. Existem pontos cegos na nossa vida e nós precisamos cuidar disso. No ponto número 3, onde aqui está apontando, está dizendo assim, as outras pessoas não conhecem, mas eu conheço. Chama-se as áreas que nós temos os nossos segredos. Todos nós temos os nossos segredos. Esses segredos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar em contato com Ele constantemente, dizendo, Deus, me ajuda. Deus, tem misericórdia. Deus, me faça um homem melhor, um melhor marido, um melhor pai, e, acima de tudo, um melhor servo, porque se nós estamos bem com Deus, nós vamos estar bem com a esposa e com os filhos, vamos estar produtivos no reino. Esse ponto número 3 é individual e Deus respeita. Aí entra o nosso livre-arbítrio. Deus só entra se nós permitirmos. Deus só entra se nós convidarmos. E Ele vai esperar. E espera uma vida inteira. É por isso que existem pessoas que passam anos e não mudam. Estão sempre o mesmo. Não melhoram, não pioram, mas também não melhoram. Estão sempre o mesmo. O ponto número 4, esse ponto é aonde as pessoas não conhecem e nem nós conhecemos. Quando nós estamos nessa posição, só Deus conhece. Meus irmãos, eu peço que Deus trabalhe no nosso coração. Luiz, pode tirar daí, por favor? Que Deus trabalhe no nosso coração para nos dar a capacidade de dizer, Senhor, aquilo que Tu estiver preparando para mim, eu não estou enxergando, mas eu creio que tem mais. Que Deus possa desenvolver em nós aquilo que Ele tem já planejado para ser o melhor marido, para ser o melhor servo, para ser o melhor pai. Nós não chegamos lá ainda, tem muito espaço para crescer. Como foi falado, e isso é feito notório, né? Eu sou novo em Portugal, vivi esses anos todos nos Estados Unidos, só tive contato com brasileiros, então o meu português ainda está bem puxado. Então, vivendo em outra cultura, já vivi muitos anos no Japão, vai moldando, vai abrindo a mente para poder entender de que nós não somos absolutos, nós não somos o centro, e nós não sabemos tudo, e não vamos saber. A família é este local onde constantemente nós vamos estar investindo e crescendo. Então, descendo aqui, começando agora, específico, o primeiro ponto está falando justamente o homem no cuidado físico. Essa parte do cuidado físico, tem um autor, Chris Granner, que ele disse que o homem, na parte física, ele tem que ser como um rei. O rei, ele protege e ele provê. Proteção e provisão. Então, na parte física, você e eu, nós somos como um rei para a nossa família, para a nossa esposa, para nossos filhos. Estão ali, vivendo, convivendo, e nós somos aqueles que decidimos, porque se nós não fizermos isso bem, vai ter consequência lá na frente. E numa família sadia, existe a família sadia, existe a família disfuncional, mas numa família sadia, é justamente isso, balanceada, uma família que está normal, vamos dizer, enfrentando as lutas, a batalha e tudo mais,
vai ter momentos onde, mesmo sendo tudo normal, nós vamos enfrentar na área da saúde. Uma pessoa tem uma enfermidade, um filho nasce com uma deficiência, e isso traz um peso tremendo no relacionamento do homem e da mulher. Nós aconselhamos muitos casais, e muitos dos casais que nós aconselhamos, com situações como essa, com filhos com handicap, eu não sei como é, desculpa, eu não sei como é que fala isso em português, que tem handicap, desculpa, não sei. Filhos que têm uma deficiência. Deficiência, isso, ok? Os casais têm uma dificuldade incrível, e para ficarem juntos é um milagre. Na sua grande maioria, existe um divórcio. Então, nós que somos crentes, nós temos que entender que, mesmo numa vida balanceada, nós vamos pagar preço. E o preço está quando nós fizemos a promessa. No dia do casamento, a noiva bonitinha, tudo lá, na saúde ou na dor. E nós repetimos, na saúde ou na dor, na riqueza ou na pobreza. Nós nunca queremos a pobreza, mas acontecem momentos como esse. Então, nós temos que voltar e dizer, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim. No lar, a família ou a esposa, principalmente, a nossa posição como homem é trazer equilíbrio, é trazer balanço. Principalmente para as crianças, quem tem filhos jovens, eu estou vendo aqui, tem pessoas com mais idade, já estão lidando com os netos, né? Já não é mais com filhos, mas nós temos alguns com filhos jovens. Os filhos vão aprontar. A Bíblia fala isso, Salomão fala isso, Provérbios 22:15 diz assim, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. É lógico que nós não vamos espancar, é lógico que nós não vamos dar uma surra. Agora, a disciplina é aplicável. Se nós não fazemos isso como pai, porque o pai é que é o responsável à cabeça, mais tarde nós vamos ter problema muito sério com os nossos filhos. Por quê? Porque a disciplina vai vir da mãe, a mãe não é tão boa em disciplinar quanto o homem, a constância da presença da mãe na vida do filho faz com que a disciplina não seja tão efetiva quanto a do homem. Nós não vamos bater, não vamos arrancar o pelo, vamos dizer assim, mas a Bíblia fala para não desviar a vara da correção da criança. Não podemos simplesmente ignorar ou deixar isso nas mãos da esposa. Se nós fizermos isso, depois nós vamos pagar preço. Então, esteja presente no lado físico, no lado real da família, nas coisas que estão acontecendo dentro de casa e principalmente com os filhos. Por quê? Porque senão você vai ter uma mulher desgastada, uma mulher que vai... para dizer a verdade, a porcentagem de mulher que tem ataque de coração é maior do que do homem, justamente por causa dessas pressões todas. Geralmente o homem morre porque é mais velho, mas as mulheres que morrem dentro de relações matrimoniais é por causa disso. Os ataques do coração vêm desse constante stress de estar lidando com tudo. Outra parte na área física muito importante que nós temos que ver é na área financeira. O homem, nós, você e eu, como rei, nós temos que trazer qualidade de vida para a nossa família. Qualidade de vida não significa que nós vamos comprar tudo. Qualidade de vida não significa que nós vamos dar o melhor ou morar no melhor local. Significa que nós vamos viver uma vida balanceada, mas desfrutar a vida. Eclesiastes 5,19 diz assim, e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e fazenda, ele deu poder para dela comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. E nós conhecemos e pregamos sobre isso. Quando Deus tem algo bom para nós, pode ter certeza que o diabo vai estar sempre presente, tentando puxar, roubar e tirar. Luiz, por favor, essa figura de número 3, se der rapidinho, é porque ela simplesmente está enfatizando de que dentro de casa não pode haver esse tipo de conflito.
marido contra mulher, mulher contra marido. Quem é mais forte, eu ganhei. Eu estou aqui ganhando ou fazendo. O ponto aqui não é quem está na frente e quem é os dois chegarem a um acordo. Nós podemos discordar, podemos, e vamos discordar. Agora, nós não vamos brigar, não podemos brigar. Esse conflito está sendo gerado entre um e outro, porque eu quero dessa maneira, você quer dessa maneira, então vamos discutir na força quem é que vai ganhar. O ponto aqui não é o que eu quero, o que você quer, é o que é melhor para a família, o que é melhor para os filhos. Dessa forma, nós vamos crescer. Pode tirar a imagem, por favor? Eu estava falando de uma família funcional, de uma família equilibrada. Agora, se nós vamos para uma família disfuncional, essa presença do homem, ela vai estar aí talvez como um tropeço, talvez como uma situação, porque se a família é disfuncional, a culpa é do homem. Desculpa lá, mas a culpa é nossa. Por quê? Porque Deus colocou esse peso na nossa pessoa. E agora, se alguma coisa não está funcionando, é porque nós escolhemos não colocar atenção ou lidar com isso. Durante muitos anos fizemos aconselhamento e no nosso escritório sempre entrava casais e muitas vezes os homens muito, vamos dizer assim, esse orgulho de dizer a minha mulher está fazendo isso, e vinha muito cheio de si. E logo no começo nós ouvíamos e logo depois eu dizia, desculpa lá, mas a culpa é sua. E eles ficavam meio espantados. Eu dizia, é sua porque você é o cabeça, você deixou isso acontecer e foi aumentando, e essa é a razão e o porquê. Então explicávamos lá atrás o que foi feito de errado para agora ter esse tipo de consequência. Lembre-se daquela janela do Girard que nós mostramos, aonde existem pontos cegos. A minha intenção hoje aqui com vocês, que são colegas, que são pastores, vocês podem estar dando aula, assim como eu, vocês conhecem, sabem, mas nós também podemos errar porque não estamos enxergando, porque não estamos vendo. Então, que Deus nos ajude a dizer, eu não quero chegar lá na frente e dizer, fiz errado. Eu quero fazer o certo hoje, e isso é muito importante para você e para mim. Essas ações do homem numa família disfuncional vai trazer briga, vai trazer gritaria, vai trazer socos, vai trazer abuso sexual, porque faltando a presença do homem, se o homem, o pai, nesse caso, não está, com certeza os filhos vão estar vulneráveis, ou às vezes, já lidamos tantas vezes com famílias onde o próprio pai é o causador deste dano, deste mal. E isso é triste, porque nós não podemos aceitar isso, é uma dor, é tremendo nós enxergarmos dessa maneira de que o homem, a falta ou a presença de um homem desequilibrado vai trazer tanto prejuízo para os filhos, e traz. Mesmo depois de grandes, nós lidamos com muitos casos onde, digamos, nesse caso, essa senhora que foi abusada pelos pais, ou pelo pai, quando era pequena, e agora casada, ela nunca mais funcionou direitinho. E isso vem lá de trás. E, graças a Deus, nós pudemos intervir, falar, fazer aconselhamento junto com o marido, para poder não só perdoar o pai, porque o pai era pastor, imagina, era pastor. Então, a coisa fica complicada. Talvez você diga, mas isso, que tipo de pastor é esse? É homem e carne como nós. E aqui chama-se ser humano. Então, vamos pedir a misericórdia e dizer, Deus, me ajuda. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Que nós possamos dizer, eu vou fazer o meu melhor. Mas nem sempre o nosso melhor é o certo. E existe muita guerra. Família disfuncional é justamente onde existe essa luta de poder, de atenção, de gritaria, para ver se funciona. Por favor, Luiz, a figura número 4. Essa expressão de gritaria é muito comum dentro de famílias que estão lutando e não sabem muito bem como comunicar. Aí está uma imagem
de uma mulher já frustrada, tentando chamar a atenção do marido para algo. E ela está dizendo, já que não vai assim, então eu vou fazer isso. É interessante, Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Nós podemos olhar na cara desses nossos amigos aí e eles não estão muito felizes. Não estão. Família disfuncional não desfruta. Existem momentos onde está todo mundo alegre, mas na sua maior parte do tempo é constante a briga, constante a discussão. E essa é uma briga de frustração. Frustração por não haver mudança, por não haver controle. A presença do homem numa família dessa é trazer soluções. Eu fico vendo este homem que está aí sendo chamado a atenção, vamos dizer assim, por alguma coisa que ele não está dando ouvido. A esposa está dizendo, falando, ou talvez falando dos filhos, ou alguma coisa. O que precisa ser feito para haver uma boa comunicação? Precisamos dizer, fala, porque eu estou ouvindo. A mulher, principalmente, precisa ouvir do homem desta maneira, o homem olhando nos olhos dela e dizendo, me diz o que você quer falar. Me diz o que você está dizendo, eu quero entender. Quando nós podemos fazer dessa forma, sem gritar, sem atacar, sem questionar a autoridade aqui ou o poder, nós vamos resolver os assuntos muito melhor. Por quê? Porque pode ser que nós estamos lidando com um ponto cego da nossa vida. Pode ser que a outra pessoa esteja enxergando diferente e pode ser que nenhum dos dois esteja certo. Então, ela está errada, mas ele também está. Por quê? Porque não ouviu. E se ouviu, não falou nada. Então, nós temos como homem dizer, alguma coisa está errada e cabe a mim resolver. Nós não passamos a batata quente, né, para outra pessoa. Luiz, por favor, pode tirar essa foto? Muito obrigado. A família disfuncional não funciona, já está dizendo Então, não só na saúde, não só nas realidades, não só na emoção de viver uma vida tão estressada dessa maneira, como principalmente na área financeira. Os irmãos sabem que a Bíblia fala nos dizes, 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus falou muito em dinheiro. Eu tomo isso por mim mesmo, muitas vezes não falo de dinheiro, não, né, prego na igreja e tal, não falo, agora também não reclamo. Nós devemos fazer o que é certo, falar o que está escrito, agora nós devemos lidar com isso de uma maneira como está escrito. É importante, mas esse não é o fim, mas esse não é o objetivo. Então, o amor ao dinheiro é diferente de ter dinheiro. E quem não tem dinheiro, como diz um ditado bem conhecido, eu creio aqui em Portugal, porque minha esposa fala muito, na terra ou na casa onde não tem dinheiro, todo mundo briga e não tem pão, qualquer coisa assim, não é? O resultado é esse, todo mundo vai brigar porque não tem dinheiro. Uma família disfuncional vai estar vivendo assim. 1 Timóteo 5,8 nos diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós falamos isso, eu estou repetindo, dizendo, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuidado nesse caso financeiro. Numa família disfuncional, existem pessoas que estão com vício de jogatina, vícios de drogas, o dinheiro não vai dar. Então, cabe a nós, como homem, dizer, esse aqui é o nosso pressuposto, esse aqui é o que nós podemos, e explicar e falar. Nós temos feito aconselhamento a famílias onde os filhos pensam que os pais são ricos, porque os pais nunca dizem de vergonha a situação financeira deles. Nós temos que ser realistas, verdadeiros e conscientes. Eu quero deixar um legado bonito para minha família. E o maior legado é você viver gostoso, balanceado, não viver numa família disfuncional. Nesse caso, é uma família onde não vai desfrutar o que tem nas mãos. Porque o que Jesus quer é que nós venhamos a desfrutar para podermos pregar, ensinar, mostrar, discipular. A vida do pastor, a vida do homem principalmente, é essa.
é proteger como um rei, prover e desfrutar junto, desfrutar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Esse é o legado que eu quero deixar, que nós devemos deixar para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a nossa família, um legado de memória. Esses dias que nós estamos vivendo, temos tido muitas pessoas que têm falecido justamente por causa dessa situação toda, e nós temos visto, não vai ficar mais fácil, só mais difícil. Vamos estar preparados para dizer, esse é o legado de uma vida bem vivida. Vou passar para o próximo ponto, que é o homem no cuidado emocional. No cuidado emocional, no físico eu falei, o homem é como o rei. No cuidado emocional, o homem é como um pastor. O que o pastor faz? O pastor faz oração e o pastor louva, o pastor entrega a Deus, o pastor ensina, o pastor mostra. E é justamente o que nós devemos fazer dentro da nossa casa. Essa posição, nós devemos amar a nossa esposa, devemos orar por ela, devemos orar pelos nossos filhos. Essa é a nossa obrigação. Não é a obrigação da esposa fazer isso por eles, é nossa. É chorar, é investir, é bater. Por quê? Porque foi o que Deus colocou nas nossas mãos como cabeça. Efésios 5:25 diz, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou dessa maneira. Ele entregou a vida por completo. Então, nós temos que descer do nosso pedestal, se alguém está no pedestal, como homem, como cabeça, como chefe, e dizer o que eu posso fazer. Porque se Jesus se entregou, ele se entregou como servo. Ele deu tudo que ele tinha de melhor. E é o que nós devemos fazer. Se nós não fizermos isso, nós estamos dizendo, nos colocando, porque não é assim, é Deus que coloca, mas nós estamos nos colocando em posição de prioridade. E não deve ser isso. A prioridade aqui deve ser quem nós amamos. Porque quem ama dá, não é assim? Eu gostaria de falar sobre essa parte emocional da mulher. Eu sei que nós estamos falando para os homens, mas a parte emocional da mulher é muito importante. Nós precisamos tomar um tempinho aqui. Por favor, Luiz, mostre a figura número 5. E essa figura está dando aí uma dica para todos nós que existe uma diferença. Para dizer a verdade, uma grande diferença, né? Esse botãozinho aí de cima, que está falando man, é o homem, né? E o botãozinho de baixo, ou os botõezinhos de baixo, é a mulher. O de cima é o homem, o de baixo é a mulher. Já deu para notar que somos diferentes. Eu costumo dizer que Deus criou o homem, e agora o próximo modelo é a mulher, mas criou o próximo modelo mais, vamos dizer, luxuoso, né? Mas é cheio de botões, cheio de coisa. Isso aí não é que a mulher é complicada, ela é mais complexa. E principalmente nesse caso nós temos que dar atenção. Se Deus fez dessa maneira, não vem com erro de fábrica. Nós não podemos assumir ou dizer a culpa é sua e você assim não devia ser assim, devia ser mais como eu. Somos diferentes e devemos tomar isso muito pessoal. O homem, ele é bem mais direto ao ponto, analítico, e é por isso que nós só temos um botão. O homem tendo o que comer, tendo a televisão dele, tendo a cama dele, tendo o sexo, tendo aquilo, pronto, acabou. Ele está resolvido na vida. A mulher não, a mulher precisa muito mais do que isso, e dependendo do dia, esses botões estão todos fora de alinhamento. Isso é uma realidade, e acontece com todos nós. O que nós vamos fazer? Vamos respirar fundo, vamos pedir a misericórdia de Deus e vamos dizer, vamos ver se eu consigo ajeitar aqui esses botões para trazer a normalidade lá em casa. Pode tirar a figura, por favor. Nessa parte emocional, vocês conhecem essa linguagem do amor? E todos nós aqui somos estudiosos, e vocês, com certeza, vocês sabem disso, 5 linguagens do amor. E essas linguagens do amor, elas são verdadeiras e funcionam, e é verdade, somos assim. Vocês sabem que tem a linguagem da palavra de afirmação, principalmente para a mulher, isso aí é fundamental. Nós, homens, que estamos lá em cima, de repente falamos,
Poxa, tá gostoso essa comida, muito obrigado, estava com fome mesmo. Aprender a enxergar e valorizar. Está falando palavras de afirmação, isso é importantíssimo para a mulher. Você pode dizer, meu pai não era assim, meu avô não era assim, eu também não sou assim. Então, tá bom, não seja assim. Isso não significa que tua esposa não vai ficar desejando, sonhando e suspirando por um marido que venha valorizar, falar palavras bonitas para ela. Por quê? Porque mulher é diferente do homem. Para nós não é importante, mas é importante para ela. Quando nós pararmos e analisarmos se é importante para você, é importante para mim. E nós devemos fazer isso. Eu não vou tomar muito tempo nisso, porque vocês sabem, mas está dizendo tempo de qualidade. Tempo de qualidade é justamente você despender tempo do ladinho da esposa. Pegar na mãozinha dela e sentar do lado. Qual é o programa dela? E assiste, pode ser que não seja o teu. Ou você está muito ocupado. Olha, despender tempo de qualidade não é fácil, tem que amar. Por quê? Porque nem sempre o que a outra pessoa gosta é o que você gosta. Mas se ela gosta, eu vou pagar o preço. Quando nós decidimos isso, nós vamos desfrutar muito mais a vida. Nós vamos ter uma companheira do nosso lado que vai nos capacitar, ajudar a criar os filhos e desfrutar a vida. Todos nós estamos ficando mais velhos, então cuidem, porque o homem que é muito durão, muito macho, durante o seu começo de anos, depois que ele fica de idade, quem manda é a mulher. Cuidado. Porque ele vai dizer, vamos embora, a mulher diz, não, fica. E ele vai ficar. Vocês pensam que isso não acontece? Acontece. E nós temos visto isso, eu estou dizendo, esse é o que nós estudamos. A mulher passa a controlar e o homem vai pagar muito caro. Então, aproveite, semeie coisas boas, palavras boas, tempo de qualidade. Serviço significa o que eu posso fazer para te ajudar. Quase sempre a mulher vai dizer, nada, não, senta aí que já está quase pronto. Mas se ofereça. Serviço chama-se, o que eu posso fazer para te ajudar? Presente é você valorizar a pessoa e, por lado, toque físico. Toque físico, quase sempre isso aí é a palavra de amor para o homem, que ele gosta de ser tocado, principalmente em outras áreas mais específicas, mas o toque físico para a mulher é importantíssimo. É você dizer para ela, nós já cuidamos de pastores que estavam para se divorciar e no último minuto, vamos lá falar com Silvas. E foram falar, a última tentativa. E o problema era esse, ele nunca segurava na mão da mulher na igreja. Ele nunca abraçava ela na igreja. Ele nunca estava perto dela, demonstrando carinho. A mulher dizia, você não me ama. E isso era um homem que levava café da manhã na cama para a mulher. Meus irmãos, nós temos que entender, isso aqui é sério. Eu não estou simplesmente repetindo coisas. Moisés repetiu lá no Deuteronômio, 40 anos o povo ficou sofrendo. Em um mês ele repetiu aquilo tudo, isso aqui é importante, e encaixou na cabeça. E é o que eu estou tentando fazer com vocês rapidinho, que meu tempo está indo embora. Tá bom? Toque físico. Uma piadinha aqui só para descontrair. Um homem foi no psiquiatra, ou no psicólogo lá, e levou a mulher, e falou, a mulher estava com problema, e o homem olhou e estava lá junto com ela, conversou com ela. No final, o psicólogo deu um abraço na mulher e ela ficou toda sorridente, toda feliz. O psicólogo veio para o homem e falou, olha, isso é que a sua esposa precisa, um abraço. Ela precisa de afeto. Aí o homem disse, ok, eu não sabia. Aí ele falou assim, posso marcar para a semana que vem trazer ela para você abraçar ela de novo? Coitado. Isso aí não entendeu muito bem que a nossa mulher já não dá para ninguém abraçar, somos nós que abraçamos. Meus irmãos, fiquem espertos, viu? Tem muito pastor grandão que está caindo nessa área sexual, na infidelidade, e não era muito bonito, não era muito feio, não tem nada disso, chama-se ser humano. Isso aqui é importante, nós precisamos dar atenção. No cuidado emocional, eu vou falar rapidamente aqui na hora, em relação aos filhos. A presença do homem em relação ao filho é muito importante para balancear, para fortificar. E quando eu falo presença, não é somente para brigar, para bater, para falar, é para estar presente, para amar, para abraçar, para beijar o filho. Se o filho ou a filha, com certeza, não cresce numa família balanceada, a sua capacidade de desenvolvimento cognitivo, a capacidade de entender no seu relacionamento emocional, tudo isso vai ser afetado. E depois nós vamos ver as consequências, a geração.
E eu falo isso com o coração partido. Nós estamos aqui para cuidar de pastores, essa é a nossa missão, viemos nos Estados Unidos para isso, amamos o que fazemos e entendemos, cuidado com isso, cuidado com isso. Eu creio que nós chegamos um pouquinho tarde para muitos, porque os filhos já estão no mundo. Nós invertemos o zelo das coisas de Deus e botamos em primeiro lugar e não demos atenção como deveria. Só para vocês entenderem de um quadro muito grande, nos Estados Unidos, 56 milhões de famílias, 60% vivem sem um pai biológico. E 8 milhões de crianças vivem só com a mãe. Nós estamos falando 8 milhões de crianças, ok? Bom, vamos descer um pouquinho aí a perspectiva. No Brasil, até o ano 2019, tinha 5,5 milhões de crianças que foram registradas sem o nome dos pais, sem o nome do pai, só da mãe. Ok? Então, Brasil, muito grande, né? Vamos trazer isso aqui para Portugal? Aqui em Portugal, até o ano de 2019, foram registradas 1.431 crianças sem nome do pai. Meus irmãos, isso aqui para a sociedade, o pai é incógnito, é um segredo, ninguém sabe quem é. Isso aqui vai trazer uma consequência tremenda para a criança, para a sociedade, para a família, com certeza, e é o nosso futuro. Então, nós não queremos isso para nós não queremos isso para a nossa sociedade, nós não podemos cuidar do filho dos outros, mas vamos cuidar do nosso, vamos estar presentes. Isso está acontecendo e o diabo vai fazendo isso devagarzinho, ele sabe como ele faz isso. Os filhos vão ser a cara dos pais, eles não vão fazer o que nós falamos, eles vão fazer o que nós fazemos. Estão observando, estão vendo. Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Esse é o legado emocional. Os filhos vão ser igualzinhos a nós. Luiz, por favor, a figura número 6, vocês vão ver a cara do pai e da mãe. Eu gosto muito do Mr. Bean, sabe? Mas aí está dizendo justamente isso. A tendência dos filhos é ser iguaizinhos aos pais. Se ele é bruto com a mulher, o rapazinho, o filhinho, vai ser bruto com a mulher dele. Se a mãe é gritona, a filha provavelmente vai ser gritona. Isso aí os filhos se repetem. Então, vamos dizer, Jesus me ajuda, porque se eu estou sofrendo, não quero que meus filhos venham a sofrer. Vamos pedir a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, pode tirar a imagem? Eu sei que o Mr. Bean já nos assustou muito. E por último, o homem espiritual, eu vou falar rapidinho, não sei quanto tempo ainda tenho. O homem espiritual, nessa parte, ele é como um profeta. No lado espiritual, ou cuidado espiritual, nós somos o profeta. O profeta fala de intimidade com Deus. Você e eu falamos de intimidade com Deus. Jesus falou assim, Mateus 20:28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus veio com a missão de servir. Você e eu temos essa missão de servir na nossa família. Não é o vizinho, não é outra pessoa, não é a esposa, não são os filhos que têm a obrigação de pensar como gente, somos nós que pensamos, somos nós que preparamos, nós que temos a responsabilidade. Não é sobre uma posição de honra, é a responsabilidade de fazer o certo. Nós pagamos o sacrifício, nós fazemos, assim como Jesus fez o sacrifício, nós fazemos. Esse sacrifício só pode ser feito por um homem que não tem egoísmo. Se você e eu vivemos debaixo de egoísmo, nós não estamos muito preocupados. Nós até choramos, mas nós continuamos fazendo a mesma coisa. O amor verdadeiro, o amor incondicional, é o que nos para de sermos egoístas. E é justamente isso que nós devemos lutar. E por último, eu quero ler isso, 1 Pedro 3:7, vocês conhecem essa passagem. Igualmente, vós maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vasos mais fracos, como sendo vós os seus coerdeiros da vida, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso é muito forte, muito forte, muito forte. Está dizendo que as nossas orações vão ser impedidas se nós não vivermos com entendimento, com balanço, com honra, com graça,
conhecendo a esposa, os filhos. Se nós não vivermos ali pedindo essa misericórdia de Deus, as nossas orações vão ser impedidas. Desculpa lá, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. As minhas orações vão ser impedidas se eu viver brigando, picando, estando de um lado do outro. Marido dorme de um lado, mulher dorme do outro. Não se falam, não tem... Isso não é o que Deus planejou. O que Deus planejou é nós desfrutarmos, vivermos uma vida. E para isso nós precisamos entender, poxa. Então, qual é o legado espiritual que nós vamos deixar? Nós precisamos entender isso. Estamos compreendendo, estamos vivendo em harmonia, estamos fazendo isso. Luiz, por favor, mostre a última figura. Essa figura está falando de que a mulher e o homem, eles são diferentes. A mulher precisa dessa afeição. Então, note isso, é necessário, ela precisa disso, de palavras afetivas, de uma admiração, é dizer que está bonita, esse vestido te fez mais magra. Você não precisa falar toda a verdade, mas com fé você pode dizer isso, e deve dizer isso, diga isso. Você está ficando mais jovem, a mulher precisa ouvir, a sua mulher precisa ouvir de você, ok? Conversação, é puxar assunto. Eu sei que muitas vezes não tem nada a ver, mas você pergunta, está tudo bem? Como é que está? O que você falou? O que o menino disse? O que está? Precisa ver isso, porque isso traz unidade no relacionamento. Compromisso familiar chama-se você se envolver com os filhos. Não é lá resolve você e depois me... Não, você envolver. Compromisso familiar é estar presente, é ajudar nas compras, é fazer o que precisa, é limpar, quebrou, deixa que eu faço. É carregar o lixo, sem precisar de ser insistido. Suporte financeiro, nós somos o provedor. A Bíblia fala, com o suor da sua testa, você vai comer. E nesse caso vai prover. A mulher não era nem para estar trabalhando, algumas trabalham, ok? Para ajudar. Graças a Deus que trabalham, né? Porque o mundo mudou, não é fácil sobreviver. Mas é a sua obrigação, é a nossa obrigação de podermos prover. Está falando de honestidade. Não tem nada de errado você dizer, me perdoa. Atração física, a mulher também é interessante nisso. Ela precisa que ela aparenta bem e que você aparenta bem. Então, vamos perder a barriga. Eu estou tentando. Eu já decidi que no começo do ano que vem eu vou perder minha barriga. Vou deixar começar janeiro, do primeiro dia, para poder fazer exercício. Nós precisamos nos envolver e levar a vida mais gostosa, porque senão nós vamos ficar religiosos, carrancudos, velhos, e ninguém vem para a igreja com esse tipo de expressão, com esse tipo de behavior, de comportamento, companheirismo e, por fim, satisfação sexual. Para nós, homens, com certeza, a gente pega essa imagem, reverte e fala sobre satisfação sexual primeiro, né? E o resto, se der, se encaixa. Deixa a tua mulher feliz, deixa a tua mulher realizada e você vai viver gostoso. Pode tirar essa imagem, por favor, Luiz? Deus quer que nós venhamos, como homem, ter o privilégio de cuidarmos como rei, trazer essa proteção, essa provisão, sermos esse pastor que vai orar, que vai interceder. Faça devocional, não seja velho, não seja antiquado de dizer, eu oro sozinho. Ore com a sua esposa, dobre o joelho com ela. Se você não pode dobrar o joelho, fica sentado, mas ore pelos seus filhos, pelos seus netos. Ore, faça. O casal que ora junto, ele permanece. Ele precisa se divertir junto, precisa orar junto e precisa deitar junto. Principalmente para os mais jovens, né? Precisa ter o relacionamento sexual. Para a mulher estar aberta para isso, ela precisa estar bem. Porque aqueles botões todos que eu mostrei para vocês, eles nunca sabem quando é que vai funcionar tudo de uma vez só. Então nós precisamos entender o que eu posso fazer como homem. Essa é a nossa responsabilidade que Deus nos deu, ok? É assim como Jesus se entregou, se entregue e diz, Jesus, me ajuda. Eu falei do meu coração, quero que você entenda isso. Se nós não vivermos e desfrutarmos, nós não vamos ter consequências boas, nem vamos ter uma como é que fala essa expressão? Legado, um legado para os nossos filhos, para a nossa família. Vamos pedir, Senhor, me ajuda, porque eu quero que eles venham viver melhores do que eu. E esse é o desejo de Deus. Esse é o nosso desejo.
Minha esposa e eu, nós oramos por vocês todos os dias, os pastores, os líderes, nós abençoamos, clamamos, choramos, porque isso é o que nós precisamos, essa paixão de dizer, Senhor, eu quero melhorar, não importa os anos de vida, não importa onde você está, Deus tem você no coração. Eu vou fazer uma oração, 1 segundo só, 30 segundos, e vou passar a palavra para o Abel, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, na tua presença estamos e pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Eu abençoo a vida de cada um que está ouvindo, essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos que têm se chamado, essa paixão de servir, Senhor, que possam enxergar os pontos cegos e dizer, eu quero mudar. Abre, Senhor, mostra, limpa o nosso coração, nossa alma, nosso espírito e revela como nós podemos mudar para o melhor. Ajuda-nos a ser a cabeça e a abençoar a nossa família. Em nome de Jesus, pedimos e clamamos. Levanta, Senhor, trabalhadores para a nossa nação de Portugal. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amen.